Boa noite a todos e a todas. Nós somos o canal do Sejus. Eu sou Carlos Orfan e o nosso companheiro dessa noite, que vai nos trazer o último tópico do livro que nós estamos estudando, o último capítulo, é o companheiro Felipe Albani, que é o nosso companheiro carioca. Aqui nós temos gente de todos os estados. Nossa Senhora, perdão. Acho que eu estou gripando. Nós temos gente de todos os estados da federação e o nosso Felipe é carioca. E ele vai abordar hoje para a gente o último tópico, como eu disse, que é Antropologia Espírita, do livro que nós estamos estudando, que é esse aqui, O Espírito e o Tempo, do companheiro Herculano Pires. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, graças a Deus. Boa noite, Orfan. Boa noite, galera. Boa noite a todos os internautas que, por acaso, esbarraram com esse vídeo por aí. Aliás, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, qualquer lugar, qualquer hora que for estudar do Doutrina Espírita. E especialmente esse livro que é muito interessante, denso, mas muito interessante, e ao qual chegamos ao final dessa jornada aqui, com essa live que nós estamos fazendo aqui. Não é uma live que vai ao ar, né, na verdade, né? Deixou, por conta do Zoom, a gente está fazendo em live, mas estamos fazendo o possível aqui. Tá bom, Felipe. Então, vamos entrar no assunto logo. Pode começar aí a sua exposição. Eu tentei fazer uns recortes, que é bastante difícil, já que o livro do Herculano é bastante denso. E a gente está encerrando com um termo muito interessante que eles vão nos trazer, que é a Antropologia Espírita, que é o último capítulo da quarta parte, o terceiro capítulo. E antropologia, etimologicamente, deriva das palavras gregas anthropos, que significa ser humano, e logos, ciência, estudo, conhecimento, e significa o estudo do ser humano. O objetivo da antropologia é buscar um entendimento amplo, comparativo e crítico dos seres humanos, seus conhecimentos e formas de ser. De acordo com isso tudo foi dito pelo Luiz Antônio Guerra, procurando pela internet para a gente falar um pouco mais sobre o que é antropologia. Mas, basicamente, a ideia da antropologia, no geral, é o ser humano como ser cultural, fazedor de cultura. E quando a gente entra no âmbito da antropologia espírita, o Herculano nos abre um patamar que vai muito além daquilo que a gente possa pensar simplesmente da antropologia. Tanto que ele divide a antropologia como a nossa ciência, como nós conhecemos. E ele abre em 5 tópicos a explicação que ele pode dar dentro desse tema. E ele começa falando, no primeiro tópico, sobre a condição humana. E aí eu destaquei alguns trechos para a gente conversar, porque realmente o texto é magnífico, mas de qualquer forma é importante para a gente tentar sintetizar alguns pontos, senão a gente fica 2, 3 horas falando e a gente ainda assim vai ficar inesgotável o texto dele. Então ele fala basicamente o seguinte, que a condição humana é precária, o declínio orgânico é fatal, inevitável. A perspectiva da doença e da morte não permite ilusões, ou seja, se nós olharmos apenas pelo âmbito materialista, a gente acaba, pura e simplesmente. E aí ele entra no âmbito do pivô do eu, isso mais à frente. E ele diz que o homem é espírito que se projeta num corpo animal e dele se serve para a viagem existencial, que é a nossa encarnação. Então, não adianta olhar pelo lado antropológico apenas pelo homem como ele é aqui na Terra. É preciso ir além. É preciso levar em conta tudo que ele vivenciou. E se formos pensar apenas no ser humano, é muito difícil, porque nós somos um coletivo. Nós somos uma sociedade. Então, isso torna toda a análise mais complexa quando a gente leva em conta o que a doutrina espírita nos traz. Aí, continuando. Nossa consciência de relação, estrutura mental do imediato, pode manter-se complexa ante o mistério da vida. Mas a consciência profunda, registro milenar das experiências evolutivas, guarda o segredo da imortalidade do ser. A intuição
subliminar na nossa natureza espiritual, é o que sustenta a nossa fé na invulnerabilidade ôntica. Vai ver ali com esse vocabulário, mas ôntica é relativa ao pertencente ao ser, ao seu estudo e às suas características. O ser é o que é, e nada o pode afetar ou modificar, muito menos destruir. Então, nós podemos esquecer que esse ser humano é um espírito. É um espírito que carrega todas essas encarnações, todas essas experiências, e da qual a gente não pode escapar, da qual nós não podemos fugir, porque quanto mais a gente tenta fugir, mais ela nos persegue. Porque a gente se encontra a cada momento, a cada ato, a cada pensamento que nós nos deparamos. Quer falar alguma coisa, Carlos? Antes de a gente Não, tranquilo. Fica à vontade. Olha, quem quiser falar, pode falar, tá? Tá, jóia. Tá. A Carla Pavão me disse esses dias assim: Carlos, o Mauro me ensinou o seguinte, entre as outras, todas as coisas que Mauro ensinou a Carla, né? E ela passa pra gente. Ela falou: a gente não pode falar mais do que o expositor, viu? Eu falei: então acho que foi um recado. Então, deixa... mas eu penso que aqui é um diálogo, né? Então... Não, é verdade. Mas não pode falar mais, mas um pouco pode, né, Felipe? Claro, claro. Para mim, eu acho que é importante também para perceber se de repente eu estou sendo compreensível, que às vezes a gente fica não, assim, verdade. Essa interface é interessante. E aí ele continua. A condição humana é purgatorial. A Terra é o purgatório que os teólogos intuíram, mas não souberam localizar. Mas ele traz um detalhe: não se purgam os pecados da classificação religiosa, e sim os resíduos naturais da evolução. Porque, afinal, nós estamos num planeta de provas e de expiações, então tudo pelo que a gente passa aqui na Terra é resquício dos nossos erros, dos nossos equívocos, exatamente para que passamos o nosso ajuste de consciência. Porque, afinal, a gente fica com muita ideia de castigo divino, que a gente carrega lá porque a gente não entendia esse processo da reencarnação, e hoje, com esse processo da reencarnação, fica tudo mais fácil de entender. A gente não está aqui à toa, ninguém sofre à toa. Estamos passando por um processo que a gente precisa, porque é parte da nossa evolução espiritual. Então, são os pedacinhos que a gente deixou por aí que continuamos trazendo e que precisamos trabalhar. E aí ele continua. O homem não é uma grilheta, goza da liberdade de ser e fazer, de construir ou destruir, assumindo a responsabilidade intransferível de todos os seus atos para aprender e conhecer. Suas potencialidades divinas podem ser asfixiadas pela maldade e a crueldade dos inconscientes, mas a sua consciência profunda aflorará ao consciente na rota das reencarnações, para que ele se resgate a si mesmo e se reencontre como homem nas fases superiores das civilizações futuras. É bonito, mas ao mesmo tempo tem que lembrar que a gente pode fugir, mas em algum momento esse eu está lá no nosso profundo, já que enquanto estamos encarnados, muita coisa fica lá escondida, exatamente para que nós consigamos atuar na nossa encarnação de maneira adequada. Tudo isso fica lá escondido e vem à tona no momento necessário. Mesmo que seja desencarnado, especialmente nos momentos em que nós estamos em estado de sono e tudo mais, tudo isso vem à tona exatamente para que consigamos nos entender e voltamos à carne com aquilo que é necessário para vivenciarmos o nosso cotidiano. Nenhum tribunal divino o espera após a morte, pois o tribunal de Deus foi instalado na sua própria consciência. E a gente lembra do Livro dos Espíritos, que fala exatamente isso, que a lei de Deus está escrita na nossa consciência. Portanto, tudo está em nós. O problema é a nossa conexão, que muitas vezes a gente se desconecta por conta de outras questões da nossa vivência. Só ele pode resgatar-se, pois os deuses não são punidos por Deus, e a sua condição humana oculta a condição divina e impotente, e só a ele cabe atuar no Olimpo sideral. Muito bonita essa imagem, mas é exatamente essa situação. Nós somos deuses obrando e colaborando na obra divina. Deuses no sentido de participar da criação.
E a gente pega outros estágios que nós trabalhamos aqui durante a exposição do livro, que falam exatamente dessa situação que nós nos encontramos. É claro que isso ainda para nós é meio difícil, mas os próprios avanços científicos mostram como nós somos deuses, de alguma forma, e como isso nos ajuda a trabalhar na criação e promover o progresso da humanidade. As religiões, a filosofia, as ciências e as artes são os instrumentos culturais da sua humanização ainda em elaboração. Então, isso mostra que a gente ainda está no processo. É claro que nós temos muita coisa pela frente, mas é um processo importante pelo qual nós precisávamos passar. E aí a gente vai passar para o segundo tópico, o homem natural. E aí ele diz o seguinte: numa sociedade organizada, no caso ele menciona a Suméria, que seria anterior inclusive a Adão e Eva, pelo menos, não exatamente Adão e Eva bíblica, mas toda aquela história que foi contextualizada na Bíblia, atribuída a Moisés, onde as primeiras forjas do mundo funcionavam, o interesse, o egoísmo, a cobiça e o ciúme deviam andar à solta, envenenando as almas. Perdão. Pois o pecado original não foi a desobediência, conforme está relatado naquele livro a Gênesis de Moisés, mas a rivalidade. E ele menciona isso também voltando lá na Bíblia, porque a corrupção do homem nasceu da briga pela primogenitura. E a gente vê naquele primeiro livro que tem realmente uma rivalidade, não somente entre Caim e Abel, em que isso não é exatamente colocado, mas aí entra, infelizmente eu não vou me lembrar do nome dos personagens, mas de qualquer forma, quando a gente começa a estudar esse livro, a gente vê que há uma briga por conta da primogenitura, que hoje é completamente sem sentido, mas para a época havia uma questão de honra bastante ligada a isso. E aí o que acontece a partir desse conceito? Durante quase 2000 anos, as igrejas cristãs gastaram os rios de água sagrada em suas pias batismais para lavar as crianças inocentes do pecado original. E nada conseguiram, porque as gerações humanas se tornaram cada vez mais desobedientes. E continuamos, né, Carlos? Muito, muito, muito desobedientes a tudo e a todos. E aí ele retoma. Os fundamentos da antropologia religiosa dos cristãos formalistas inverteu a ordem natural da condição humana. E aí ele lembra de Rousseau e aquela história que provavelmente todo mundo deve lembrar do Bom Selvagem, de que o homem nasceu bom e que a sociedade o corrompeu. Rousseau não quis devolver ao homem a selvageria, como ironizou Voltaire. O que ele desejava, em sua contradição ao dogma bíblico da queda, era restabelecer o sentido ético da vida humana, reintegrando o homem na sua pureza primitiva, libertando-o de todo do excesso criminoso de artifícios das leis de pureza pura do judaísmo e do cristianismo, que na verdade foi feito um todo artificialismo por conta dessa ideia da desobediência. Deus criou o homem para que ele criasse na Terra um mundo humano. Os formalismos religiosos deturparam o homem e o seu mundo, transformando numa caricatura trágica do que eles deviam ser. E realmente, como a gente deturpou essa mensagem? Os formalismos religiosos deturparam o homem e o seu mundo, transformando-os numa caricatura trágica do que eles deviam ser. A revolução pedagógica de Rousseau nos serve de paralelo comparativo para a revolução espírita. O que esta procura, ou seja, o espiritismo, é libertar o homem do artificialismo deformante das sociedades farisaicas, herdeiras das sociedades teocráticas da humanidade, em que os representantes, ministros e embaixadores dos deuses tripudiavam divinamente sobre a liberdade humana. E até hoje a gente continua nesse ritmo. A gente continua querendo um guru, querendo um Deus, querendo alguém, exatamente para, às vezes, que nos pisa. Isso parece contraditório, mas isso é muito frequente em alguns casos. Queremos que alguém que nos castigue. E ainda temos essa percepção na parte de algumas pessoas. E aí, eu acho que cada vez mais ele vai chegando, quando ele chega mais próximo, apesar desse livro não ser muito recente, a gente vê como ele é atual. O que estamos vendo na atualidade, com a agravante das facilidades e comodidades de um progresso material embriagador,
em que a produção em massa e a velocidade se incumbem de equilibrar o excesso de população, enquanto as Babilônias modernas se intoxicam de poluição ambiental, de sujeira e endemias estranhas, de loucura, erotismo e criminalidade avassaladora, em que a inocência das crianças se transforma na sagacidade e violência de assaltantes e assassinos. Você lembra qual é a data desse livro, Carlos? Porque, infelizmente, eu não guardei. Mas estamos em 2019 e parece que ele falou de algo de agora. É impressionante como a gente ainda não superou essa realidade. Eu não lembro quando foi escrito, eu não tenho aqui a data. Mas ele... Herculano desencarnou na década de 70, né? 70. 70. Se não me engano. Final da década de 70, né? Não lembro agora direito. Mas certamente essa obra tem no mínimo 45 anos. Né? Pois é. Mas deve ter mais, certamente. Tem mais de 45, uns 55 anos. Verdade. E essa questão do progresso material embriagador, isso cada vez mais, quando a gente olha o entretenimento, que cada vez mais nos aliena, em vez de nos fazer nos conscientizar. A gente tem uma ou outra coisa que nos ajuda a abrir a cabeça, mas, no geral, a gente vê que tudo procura nos alienar, tanto nessa parte intelectual, quanto também estimulando o erotismo, estimulando tudo aquilo que possa nos tirar de qualquer parte reflexiva, de qualquer reflexão. E isso realmente é perigoso, porque a gente entra num ritmo em que tudo está bem, que tudo é o famoso pão e circo. Tudo que a gente precisa realmente acabar. É simplesmente ficar no pão e circo e esquece as misérias, esquece tudo que é necessário para a gente evoluir espiritualmente. E aí, já no final do capítulo, ele nos lembra, aliás, no final desse tópico, somos criaturas espirituais e morremos todos os dias e todas as noites no mundo inteiro, para que o problema se esclareça. Alienados à matéria, perdemos a visão de nossa natureza real e caímos nas deformações do artificialismo. E ele fala muito em artificialismo porque, em outro capítulo que a gente já estudou aqui no canal, ele fala que o materialismo é uma produção artificial. Então, esse artificialismo tem a ver com esse materialismo que está muito empenhado em nós. O homem natural desaparece na embriaguez das adaptações à chamada sociedade de consumo. Olha o capitalismo fazendo mal a cada um de nós. Na voragem das consumações, o próprio planeta é devorado e os homens se devoram entre si na ressurreição da antropofagia em formas tecnicamente sofisticadas. Na época não existia Facebook, não existia WhatsApp, não existia YouTube, e a gente vê cada vez mais essa profecia dele ficando clara, ficando evidente. E quando a gente olha para toda essa questão do neoliberalismo tardio voltando, isso fica realmente muito mais cruel para cada um de nós. E se a gente realmente não se liga, a gente mergulha e fica difícil a gente retornar para essa lembrança. E é por isso que o espiritismo é muito importante para cada um de nós, especialmente para nós que estamos estudando. Aí ele passa para o terceiro tópico, a volta ao humano. O espiritismo não condena o progresso, mas o regresso. E para evitar o regresso à selva em termos de tecnologia gananciosa e antropófaga, procura restabelecer a condição humana do homem deformado e desnaturado. Não lhe propõe um novo tipo de religião, mas uma visão gestáltica da realidade. Uma visão gestáltica tem a ver com você ter uma visão mais ampla, né? Tem uma linha psicológica chamada Gestalt, em que ela te mostra as várias formas de ver as mesmas coisas. Procura despertá-lo para a compreensão de si mesmo e de sua responsabilidade existencial. E pararmos para pensar que somos não somente corpo físico, mas somos espírito, somos também perispírito, isso ganha uma complexidade muito maior do que simplesmente olharmos para apenas um ponto de vista que é a nossa realidade material nos propõe, que é apenas uma realidade material. E aí ele continua. No cristianismo, o culto externo e as práticas sacramentais desviaram o sentimento religioso das multidões para a idolatria fanática.
As religiões vazias de conteúdo perderam-se nas atrocidades do combate às heresias, das fogueiras inquisitoriais e das terríveis guerras de religião, ainda hoje presentes no mundo para espanto das criaturas pensantes. E isso teve um agravante. Os regimes políticos totalitários fizeram uma inversão curiosa e trágica do processo de desenvolvimento cultural. Transformaram seus líderes em novos deuses de um fanatismo brutal em que o sentimento de humanidade foi revertido em ferocidade selvagem. É claro que nós pensamos logo em fascismo e nazismo, mas se olharmos para o que acontece hoje com o mito, não é muito diferente. As religiões da violência cevaram as massas no medo ao sobrenatural, aos arbitrários poderes divinos e às prerrogativas sagradas da hierarquia clerical. Foi fácil aos sátrapas das ideologias massivas transferirem o terror das massas religiosas para o plano político. O resultado foi o que vimos na explosão da loucura megalômana nos novos e mesquinhos deuses estatais, figuras características da deformação do homem e do aviltamento da espécie. Foi a previsão das consequências desse processo, já bem visíveis em seu tempo, que levou Kardec a recusar, durante todo o seu trabalho, a chamar o espiritismo de religião. E a gente vê o perigo que realmente é hoje essa questão da exacerbação do espiritismo como religião. Essa visão religiosa exacerbada, sem observar os outros parâmetros da doutrina espírita. O máximo que concedeu foi declarar que a doutrina tinha consequências morais que o levava a admitir o ensino moral do Cristo com exclusão das partes mitológicas do Evangelho. Tanto que ele procurou trabalhar a parte moral, deixando de lado todas aquelas questões que ele, inclusive, trabalhou alguma coisa na Gênesis, mas muita coisa mesmo ele preferiu não aprofundar. E hoje, com todo o trabalho do Jesus histórico, vimos como Kardec teve razão. Ainda temos muita coisa a descobrir desse período. Não obstante o que hoje se vê no meio espírita, é um anseio de regresso ao formalismo religioso institucional, incluindo o restabelecimento de uma hierarquia clerical leiga, que facilmente reabsorverá, logo que as condições se tornarem propícias, todas as prerrogativas do autoritarismo eclesiástico. Já se notam as tentativas de alguns chamados mentores espirituais do movimento doutrinário, com aplauso e imitação dos mentores encarnados, de amaciar a massa espírita com técnicas de comportamento exterior, atitudes mansas, gesticulação calculada, verniz de santidade, sorrisos meigos e a linguagem adocicada, como se a espiritualidade do homem se formasse num conjunto de mesuras e etiquetas mandarinescas. Nem preciso falar de pessoas, né, que utilizam dessas máscaras. E a gente olha, basta de colocar no YouTube, a gente vê diversas pessoas que agem dessa forma. Esse é o caminho clássico da desumanização do homem, da desvirilização do espírito, que se torna incapaz de sinceridade e franqueza, de coerência na convicção doutrinária, mas capaz de perfídia e calúnia, exibicionismo e mistificação, de sobrepor os interesses materiais das instituições aos deveres espirituais da doutrina. Com esse desencadeamento de um misticismo inferior, curtido no medo e na ignorância, caminhamos para um sectarismo religioso bastardo que afasta do espiritismo as criaturas sinceras e ansiosas pelo restabelecimento da legitimidade humana. Como a Dora fala sobre isso, né? É impressionante como esse texto é atual e como isso fica mais evidente a cada dia que passa. Aí ele fala: a volta ao humano só será possível através de uma tomada de firme posição pelos espíritas realmente conscientes do valor e do sentido da doutrina. As consequências morais ou religiosas do espiritismo não podem sobrepor-se aos seus objetivos filosóficos, que consistem numa renovação fundamental do pensamento, desde o campo das ciências até o da religião, da ética, da estética, da economia, da pedagogia e de todo o conhecimento. Então, na verdade, o que a gente precisa é estudar, é entender como essas coisas podem nos ajudar a entender e a chegar ao espírito. Vou tentar dar uma acelerada aqui, tá, Carlos? Nós estamos caminhando para o final já, né? Falta o quê? Uns 7 minutos? Mais ou menos. Aqui estou marcando quase 25 minutos. O problema da educação é o quarto tópico.
E aí ele vai falando da dificuldade, de uma certa decepção que ele teve ao tentar trabalhar a pedagogia espírita e ver que não teve resposta por parte de praticamente ninguém do movimento espírita. E o que ele fala? Para a pedagogia espírita, o educando é um reencarnado que necessita de um ensino adequado à sua condição de portador de experiências vividas em encarnação anterior. As novas gerações de educandos devem preparar-se para um mundo novo, onde os fenômenos mediúnicos serão indispensáveis à própria vida prática. E aí ele aprofunda. A educação espírita é a única que poderá corresponder às exigências da era cósmica. Se não for desenvolvida em sua plenitude por nós, mas por pedagogos alheios à doutrina, é evidente que não poderá cobrir todas as necessidades do futuro. A culpa não será dos pedagogos, mas do que se colocam na posição de responsáveis pelo movimento espírita. Isso mostra e chama a atenção dos nossos dirigentes exatamente por conta dessa dificuldade de entender o momento histórico e como a gente desperdiça oportunidades. E deixamos de lado exatamente o preparo necessário para essas novas gerações. Que são esses espíritos que estão voltando à Terra, ou vindo encarnar na Terra, para ajudar nessa melhoria espiritual. E aqui ficamos adorando os mentores, adorando aquelas pessoas que ficam repetindo determinados chavões. Aí, para encerrar, ele vai para o tópico que é a cultura espírita. E ele fala que a maioria das pessoas desconhece a cultura espírita. E aí vou procurar ser bastante breve com relação aos textos que eu separei. Para que uma civilização se desenvolva, é necessária a integração dos homens nos seus princípios e pressupostos. Uns e outros se encontram nos livros de Kardec, mas se esses livros não forem realmente estudados, investigados na intimidade profunda dos textos e transformados em pensamento vivo na realidade social, a civilização não passará de uma utopia ou de uma deformação da realidade sonhada. E é legal que tem a ver com o nosso próximo livro, né? Para Entender Kardec, da Dora Encontro. Tudo a ver, né? Parece que foi cadeado aí, já faz uma abertura, então já uma... Ô, Felipe, essa questão, se me permite, essa Claro. questão de... Alguém já disse no grupo também, e eu acho que é interessante, é verdadeiro isso, que o sentido de religiosidade, o sentido de religião do espiritismo conseguiu fazer com que ele avançasse no Brasil, ganhasse corpo, ganhasse força. Isso tem a sua importância, que divulgou o espiritismo e tal. Isso é verdade, mas a grande fragilidade está em exatamente as pessoas, quando entendem algo como uma religião, entendem mais como um compromisso social e até cultural, do que como qualquer outra coisa. Eu tinha um professor que falava assim, quando a gente falava filosofia de vida, né? Ele falava, não é certo filosofia de vida, é certo falar ideologia de vida, né? Porque filosofia é outra coisa. Então, é ideologia de vida, né? Porque... Então, eu fico pensando muito nisso. Na verdade, eu entendo o espiritismo com a grande ideologia de vida e para a vida, né? E quando você tem uma religião, quando você entende o espiritismo com aspecto de religião, você vê aquilo como eu vou no centro espírita porque é bom para mim, porque o passe é bom para mim, me descarrega, né? Ou me recarrega as energias, é bom para mim. Então eu vou lá porque, né? Enfim, eu cumpro alguns compromissos sociais, mas o que eu faço com a minha ideologia de vida? Ou seja, o que eu faço com os preceitos doutrinários que servem para você filtrar a tua interpretação de todo ser e, ao mesmo tempo, para te orientar nas suas ações e nos seus passos? O que muito se fala no Espiritismo, que é a questão da transformação, da autoeducação que a gente está dizendo hoje, né? Então, esse aspecto mais religioso acomoda, não sei se você concorda com essa visão, mas acomoda as pessoas numa questão meio sem reflexão, não é? Não sei se eu tenho razão, mas o sentido da religiosidade apenas leva a pessoa a descolar
essa coisa que ele pratica, que ele acredita, da sua realidade efetiva, porque só isso vai explicar um pouco como é que uma pessoa pode dizer uma coisa dentro da sua religião, seja ela qual for, ou dentro até da casa espírita, e defender as ideias do mito que você falou, né? Ou do seu governador aí, seu governador do Rio de Janeiro, o Witzel, né, que disse hoje essa barbaridade acerca da morte da menina lá, que a política dele está correta, que não vai mudar nada e tal, que os policiais não tiveram culpa nenhuma, etc. Né? Então, assim, não sei se você concorda comigo, mas se a gente não encarar o espiritismo como uma ideologia de vida ou para a vida, a gente não vai transformar nem assim nem a nada, né? Mas é verdade. E é Não é nesse ponto verdade? que Herculano chama muita atenção da gente. A gente fica muito preso ao aspecto religioso, fica na casa espírita apenas pensando no passe. Ele chama atenção também dessa questão, ele chama até isso como bocas de siri. Ele fala Lembra muito em exatamente isso? rezadores e pedinchões, né? Ele chega a falar. Eu não sei se aqui nesse capítulo ele fala. Eu não sei se ele Eu fala, acho mas que ele até fala muito. fala. Em outros livros ele chama de pedinchões, rezadores, etc. Isso. Ele olha que ele pega pesado com a moçada aí, mas com razão. Sim, esse trecho, então, ele é super contundente nesse ponto. Ele dá uma Exatamente. chacoalhada boa. É aquele que eu brinco lá na Casa Espírita, que é o puxão de orelha até o portão da Casa Espírita. É, Porque, na verdade, é uma coisa que a gente não para pensar. Essa questão do aspecto religioso, muito forte no doutrina espírita, acaba levando para esse tipo de situação. Chega a é, mensagem do mentor, maravilhoso, não para pensar que tem que ler, tem que entender se aquela mensagem é realmente coerente. Aí é a questão do passe. Então eu vou para a casa espírita para tomar o passe. Esquece lá, fico lá aturando aquele cara que está falando 1 hora depois de uma palestra para depois tomar um passe. E a água fluidificada. E, na verdade, não é essa a proposta da doutrina espírita. Não é substituir a missa ou o culto pela palestra ou pelo passe. É uma vivência, como você falou, é uma ideologia de vida, é uma filosofia. Tanto que o Kardec fala da questão da consequência moral, que envolve essa autoeducação, que envolve essa transformação social, essa visão social de um ponto de vista de cima, do ponto de vista espiritual, e não simplesmente do ponto de vista material. Isso tudo leva realmente uma mudança, mas se você ficar apenas nesse lado, a gente entra naquelas categorias dos espíritas imperfeitos, que às vezes só ficam pelo lado religioso, só ficam pelo lado científico, e nós precisamos dessa visão completa, dessa visão gestáltica, como foi falado pelo Herculano, e nessa visão, se é que a gente pode falar, antropológica, olhando para cada ser humano não como um amigo, um pai, uma mãe, um colega um confraternista ou um confrade dentro do nosso meio espírita ou da nossa casa, mas um espírito que está há milênios tentando acertar ou fugindo dos próprios problemas. São situações que realmente envolvem uma questão bem mais complexa, até porque todos nós estamos juntos aqui nessa sociedade vivenciando esse momento histórico único. E que a partir das nossas decisões, vamos ter uma história positiva, porém com alguns problemas talvez maiores por conta das nossas dificuldades de entender esse momento histórico. E nesse ponto, o puxão de orelha do Herculano vale para todos nós. Claro que muitos de nós já acordamos, mas, no geral, a gente vê muita dificuldade no movimento espírita de entender a necessidade dessa reflexão. E ficamos com bocas de siri naquilo que realmente necessita. Ficam aqueles áudios, aquelas mensagens falando de reforma íntima, de analisar, e não entra no problema de falar de toda uma herança que está se perdendo por conta de uma burrice que se cometeu no ano passado. Desculpa falar assim, mas foi uma questão muito delicada que envolveu todo um país. E que muitas pessoas preferem fingir que não aconteceu nada e toca para frente. Não toca para frente nada. Temos muita coisa a consertar. E muito estrago que está sendo feito.
Não é hora de jogar fora, não. É hora de olhar para dentro da gente mesmo e trabalhar. Enfim, não sei se eu falei muito, mas Não, acho que procurei não. Nós responder. chegamos ao fim, né? Chegamos ao Sim, final sim. aí. Mas tem o último parágrafo do livro aqui, que é Importantíssimo. muito interessante. Eu posso ler? Fica à vontade. Ou Fica à eu vou vontade. ler. Todas as civilizações da Terra se desenvolveram numa assombrosa sucessão de luz, ou de sombra e luz, para que um dia, o dia do Senhor, de que falam os antigos hebreus, a civilização do espírito se instale no planeta, martirizado pelas tropelias da insanidade humana. Então teremos o novo céu e a nova terra da profecia milenar. Os que não se tornarem dignos da promessa continuarão a esperar e a amadurecer nas estufas dos mundos inferiores, purgando os resíduos da animalidade. Essa é a lei inviolável da antropologia espírita. Muito bom, É né? bacana, né? Resume Porque toda. aí resume todo o livro, É todo porque livro. É a apesar história de, se a gente nossa. for pensar na antropologia espírita, que é toda a nossa história, corremos o risco exatamente de continuar nesse ciclo de encarnações dentro de provas e de expiações. E eles chamam-nos a atenção exatamente para isso. Estamos tendo a chance de sair disso. Mas nós Mas vamos depende de quem, né? construir, nós vamos construir, como dizia Jesus, o ano aceitável ao Senhor. Com certeza. Não é? Ou como aborda o próprio Herculano Pires no seu livro O Reino, né? Um livro muito interessante também. Bom, Felipe, eu Perfeito. quero agradecer muito você pela sua presença, pela sua participação, a sua atuação constante lá no grupo do Sejus, né? Você é um dos trabalhadores aqui que incansáveis desse coletivo, né? Junto com a Carla Pavão e outros companheiros, né? E eu quero agradecer muito a você, tá bom? Desejar a todo mundo aí um bom estudo. Nós estamos finalizando os estudos e esse vídeo certamente vai coroar aí a nossa. Não vai terminar, porque o estudo não acaba nunca. A gente vai continuando sempre a estudar, tá certo? Mas certamente vai ser um norte bacana para a continuidade dos estudos que a gente fecha nesse programa, tá bom? Felipe, um abraço a você, um abraço a vocês todos do Sejus e os companheiros que não participam do Sejus, mas que estão nos assistindo nesse momento. Valeu, tchau! Tchau. Abraço a todos. Beijos a todos e a todas.